dos nossos corações. Eu, como tu sabes, de anos venho ouvindo tua palavra, lidando com a tua palavra. Eu fico ansioso porque é um homem muito experiente, um homem que veio de outros lugares que eu não pude chegar para aprender, lidar com a tua palavra, Pai. E eu estou curioso porque eu quero levar para o meu coração e depois, quando ela for postada, meu Pai, eu ainda tiro tempo para ouvir, para aprender. Em nome de Jesus, usa teu vaso para a glória de Deus. Amém, Jesus. Irmãos, pode se sentar. Vamos comer lá? Deixa as crianças não estão bagunçando, deixa elas ouvirem. É que elas não tomar circular e comer bolachinha para eles. Se for rápido, deixa elas assistir um pouco e depois leva. Vou orar por elas. Já oramos, pode começar. Olha agora, começa. Já hora mesmo, pessoal. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos. Marcos, capítulo 15, versículo 39. Aleluia! Marcos 15, versículo 39. Eu confesso para os irmãos que esse advento da cruz do Calvário, ele me atrai muito. Tanto que eu falei dele a semana passada e preparei essa mensagem hoje para falar novamente, porque esse texto é riquíssimo em detalhes. E é uma coisa que nós precisamos atentar nesses detalhes que a Bíblia nos dá. Marcos 15, versículo 39, diz assim: quando o centurião estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado, viu como ele morreu e disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Aleluia! Só esse versículo. Queridos, Jesus foi um personagem controverso. Independente da fé que nós confessamos, nós precisamos concordar que Jesus foi um personagem extremamente controverso. Quem são as pessoas controversas? As pessoas são controversas, são as pessoas que despertam opiniões acaloradas a respeito de alguns assuntos. Eita Deus! As opiniões sobre pessoas controversas são sempre extremadas. Sempre houve na vida de Jesus, por ele ser um personagem controverso, dois grupos. Um dos grupos de opinião muito forte. Os contemporâneos de Jesus oscilaram entre achar que ele era um endemoniado e no outro extremo achavam que ele era filho de Deus. Para alguns, ele era a reencarnação de Elias. Para outros, ele era um embusteiro. Então Jesus causava essa polarização nas pessoas, que as pessoas iam que nem pêndulo, de um lado para o outro. Alguns achavam que ele era o herdeiro do mais famoso trono de Israel, o trono de Davi. Mas outros tratavam Jesus como apóstata, como herege. As manifestações a respeito de Jesus, portanto, oscilavam muito. Uns veneravam Jesus, outros tentavam adorá-lo.
que nem um grupo que chegou na porta da casa onde ele estava e bradou em alta voz: bendito seja o seio que te amamentou. Essas pessoas tentavam adorar Jesus de alguma forma. É verdade. Mas havia um outro grupo que tentava empurrá-lo para o precipício, para que ele morresse. Aleluia, Jesus. Teve um grupo que queria que ele implantasse o reino de Israel como Messias. Esse grupo eu falei a semana passada, que eram os personagens terroristas, que foi falado a semana passada. Aleluia. Havia uma cidade chamada Gadara que expulsou Jesus e disse para ele: não mais volte aqui. Então Jesus não era uniforme o pensamento das pessoas a respeito dele. Uns gostavam, outros não gostavam, uns adoravam, os outros rechaçavam a pessoa dele. Existia um grupo que corria atrás dele, e correu atrás dele o dia todo, e no final do dia esse grupo queria comer e não tinha comida para ele. Mas havia um outro grupo que, quando ouviu o discurso de Jesus, que era um discurso muito pesado, começou a abandoná-lo. Nos evangelhos, Jesus é um personagem controverso, porque ele suscita as mais diferentes reações no coração das pessoas. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que deveriam admirá-lo o rejeitavam, e aqueles que deveriam ser ignorantes a respeito de Jesus o acolhiam. Então veja que tem muitas opiniões controversas a respeito desse Jesus. As Escrituras, que tinham já um intuito sobre a lógica de um homem dar sua vida pela salvação. Os judeus que estudavam as Escrituras, eles já tinham a opinião, eles já tinham induído sobre a lógica de alguém dar a sua vida por Israel. O relato de um historiador da época de Jesus, de antes da época de Jesus, um relato de Flávio Joséfo, dizia o seguinte: existiam alguns judeus na época de Jesus que eles eram extremamente patriotas. E aí Pilatos mandou distribuir brasões pela cidade. E esses patriotas ao extremo, o que eles fizeram para que isso não acontecesse? Eles se deitaram na rua para que a tropa romana passasse por cima deles, de tão patriota que eles eram. Só que quando Jesus foi no Sinédrio, esse grupo foi unânime em dizer que o senhorio deles era Herodes. Então esse grupo de patriotas da época não aceitou Jesus. Esses grupos não aceitam que ele perdoe pecados. Não aceita que ele cure no sábado. Motivo banal. Não aceitar alguém porque ele trabalha no sábado, porque ele cura no sábado, ou porque ele perdoa pecados, isso para mim é um motivo banal. Mas essas pessoas tinham essas questões. Eles não conseguiam aceitar Jesus por ter vindo de Nazaré. Jesus era filho de Maria, uma jovem
Depois Jesus tinha mais alguns irmãos. Eles não conseguiam aceitar essa situação. Eles achavam que o Salvador viria de uma outra estirpe, de um outro endereço, de um outro local, nunca de onde ele veio, de Nazaré. Então havia um grupo que era para aceitar e não aceitou, mas havia outro grupo que era da periferia, que era dos arredores da cidade, um grupo que sofria preconceito. E essa é a ironia do Evangelho. Esse grupo percebeu em Jesus o Deus entre nós, que é aquilo que nós precisamos buscar nos nossos dias, é Deus entre nós. Numa cidadezinha chamada Jericó, havia um mendigo cego chamado Bartimeu. Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus estava passando, gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem que vivia no sepulcro, e a casa dele era dentro de um sepulcro, dentro do cemitério. Uma pessoa totalmente influenciada por demônios, miserável. A casa dele era dentro do sepulcro, atormentado por demônios. Pois este homem atormentado de demônios, de toda espécie, se jogou aos pés de Jesus e disse: sabemos que tu és o Santo de Deus. Veja como Jesus era controverso nessas situações. Olha a ironia. Os religiosos não sabiam, mas o endemoniado soube. A plebe, a patuleia, os João Ninguém da vida, viu os milagres de Jesus. Sabiam que ele era cheio do Espírito de Deus e estavam sendo visitados através de Jesus. Aqui um relato de um centurião romano que diante da cruz disse: este é o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia! Na cruz, Glória a Deus! também haviam dois grupos no advento da cruz. O Evangelho fala de dois grupos de reações diante da cruz. Minha pergunta aqui, para você que me ouve, é: qual grupo você faz parte? Com qual desses grupos você e eu nos identificamos esta noite? Aleluia! Teve um grupo na cena do Calvário que foi cínico, calculista, extremamente pernicioso, quando diante de uma execução ele jogava sorte pela túnica do crucificado. Interessante que os relatos dos eventos e das falas que aconteceram em torno da cruz falam de dois grupos distintos. Um grupo que tinha Pedro, que o negou. Tinha Judas, que o vendeu. Tinha Pilatos, que o sentenciou. Tinha Herodes, que o difamou. Tremendo Deus! Tinha Caifás, que zombou e escarneceu dele. E tinha um grupo em que os soldados faziam parte, pois eles tripudiaram e esbofetearam Jesus. Pegaram Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Mas verdadeiramente essa coroa não era para machucar Jesus. Essa coroa era para mostrar para os judeus que o rei deles tinha uma coroa de espinhos, porque a coroa de César era de ouro. Aí eles pegam Jesus, colocam a coroa nele,
dá um cedro para ele de cana e vira ele para os judeus e fala assim: eis aqui o seu rei. Aleluia, meu Deus. Quer dizer, essas pessoas, elas estavam zombando de Deus, estavam zombando de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Qual grupo que você e eu fazemos parte, queridos? Mas tem outro grupo, que neste outro grupo, é interessante, que diante da cruz, no advento da cruz, duas pessoas falaram positivamente a respeito de Jesus. 3 pessoas falaram, mas 2 falaram positivamente a respeito de Jesus. Uma delas foi o ladrão chamado Dimas. Ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. O outro ladrão falou, mas ele fazia parte dos escarnecedores. E o outro que falou positivamente foi o centurião romano. E este centurião era diante de todas as probabilidades da época. Esse centurião era o mais improvável de falar o que ele falou com as declarações. Ele era muito improvável, pois ele é que gerenciou o rito da crucificação. Ele estava coordenando no Gólgota, ele estava coordenando naquele lugar a maneira como as coisas aconteciam, a sequência dos fatos. Ele estava ali para gerenciar aquela crucificação. Aleluia. E ele, como centurião, o nome já diz, centurião, ele comandava uma centúria. Uma centúria são 100 soldados. Então ele coordenava 100 soldados de elite do Império Romano. E os soldados do Império Romano, uma centúria, era uma máquina de guerra. Eles eram matadores mesmo. Eles eram preparados para a guerra. E aí, como que esse homem fala o que ele falou? Ele disse assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Por que ele era improvável de falar isso? Porque ele era romano, queridos. Os romanos, ele era um pagão. Todo romano era pagão. E eles não tinham nada, os romanos não tinham nada a ver com a expectativa judaica messiânica. Eles não tinham nada a ver, eles não estavam por dentro do que estava acontecendo no clero da época, a respeito de Jesus, a respeito de Deus conosco e tudo mais. Ele era responsável por uma centúria, daí o nome de centurião. O homem que este centurião acabou de colocar na cruz tinha 12 apóstolos. E um deles o negou. E o outro o traiu. Então veja, não eram 12 na realidade, não eram mais 12, era menos ainda. E esse centurião comandava 100 soldados altamente qualificados para a época. Esse centurião, ele era com certeza adorador de ídolos pagãos. Assim como também muitos de nós, antes de conhecermos a graça redentora de Jesus, de Deus, nós também tínhamos outros objetivos na nossa vida. Então, esse centurião, pela norma do Império Romano, ele era um pagão.
Agora, o que fez ele se colocar do lado? O que fez? O que aconteceu para que esse centurião se colocasse do lado minguado, do lado pequeno, Aleluia. do lado Glória a Deus. daqueles que aprovavam Jesus? O que aconteceu com esse centurião? O texto diz assim: como ele viu o jeito que Jesus morreu, a dor que ele passou e a elegância com que ele enfrentou o ódio e o rechaço e a grandeza daqueles que o xingavam. Então, as atitudes de Jesus estavam influenciando aquele centurião, porque ele olhava de frente para a cruz, ele olhava para Jesus e ele via ali uma pessoa diferente. Ele olhava e ele via coisas que muitas outras pessoas não viam. Por exemplo, os soldados estavam jogando sorte pela túnica de Jesus, ali do lado. E aquele homem, que era o comandante de 100 soldados, ele estava olhando para Jesus e ele via coisas que os outros não viam. Ele via coisas que os comandantes não viam. Ele via coisas que o sinédrio não via. Ele estava vendo coisas ali que as pessoas não tinham visto. Glória a Deus. Quando a gente... Mas o que é que aconteceu com esse centurião para que ele visse essas coisas? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que pode nos poupar dos nossos preconceitos? O que pode nos tirar do nosso individualismo? O que pode nos tirar do nosso individualismo? Nós somos individuais ao extremo. Mas quando nós vemos pessoas que estão ao nosso alcance, que estão sofrendo, a coisa muda. Aleluia. Nós precisamos jogar os nossos preconceitos fora. Grande Deus. O que pode sacar fora de uma cultura bárbara e violenta? O que pode abrir as mentes lacradas, obturadas, fechadas, de muitas pessoas que olham o sofrimento de outras e não conseguem se compadecer desse sofrimento? Aleluia. Quando a gente vê o sofrimento alheio, quando a gente é movido por compaixão. O que é compaixão? Compaixão tem duas palavras: com, que significa nós, e paixão, que significa sofrimento. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o sofrimento de uma outra pessoa adentrar ao nosso coração. Quando isso acontece, nós somos salvos. Aleluia. Nós somos salvos dessa mesmice que nós vivemos, de não conseguir identificar o sofrimento de pessoas. Quem aqui conhece um homossexual, mas não conhecer um homossexual de ver na rua e de acenar tal?
quem conhece um homossexual, de conversar com ele, de ser amigo dele, para saber todas as provações, tudo aquilo que ele passa na vida dele, tudo aquilo que ele a carga que ele aguenta no dia a dia, porque a discriminação é muita. A discriminação é muita. Então só quem realmente está próximo e fica tomando conhecimento do que está acontecendo é que pode ter compaixão dessa pessoa. Se você conhece, por exemplo, uma pessoa que fugiu do seu país, um exilado político, por exemplo, que chega num país totalmente novo e que não tem ninguém que ele conheça. Se você conhece uma pessoa dessa, você consegue entender o que eu estou tentando passar. Quando essa pessoa começa a falar tudo aquilo que aconteceu com ela, de discriminação, tudo aquilo que aconteceu com ela, onde ela foi humilhada, você vai se compadecer dessa pessoa. Então, esse centurião, ele abriu o coração dele em um momento, naquela cruz do Calvário, em que ele se compadeceu da situação de Jesus. Uma fagulha, uma parte daquele sofrimento de Jesus entrou no coração daquele centurião. E esse é o objetivo do Deus conosco. O Deus conosco é nos causar constrangimento diante do sofrimento alheio. Nós precisamos identificar todos os dias, nas pessoas que estão à nossa volta, o Deus conosco. Nós precisamos disso, nós precisamos almejar essa sensibilidade, porque Deus fala conosco através do nosso próximo. Ele fala conosco através do outro. Só que em algum momento nós vamos ser o próximo de alguém e nós vamos também ser o outro de alguém. Porque o ciclo da vida, ele é cíclico. Ele é cíclico. Nós não somos embalsamados para estar sempre no topo. Nós não estamos sempre no topo. Alguns dias nós vamos estar embaixo. E nós vamos precisar do outro e do nosso próximo para poder se compadecer dos nossos problemas. Aleluia. Um profeta da antiguidade judaica dizia: um dos grandes objetivos de Deus conosco é transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. Eu creio, meu Deus. A dor do outro, e ele conseguiu isso. Aquele centurião conseguiu sentir a dor do Deus conosco. Sabe qual é o problema da minha e da sua geração? É que nós não somos sensíveis o suficiente para identificar esse Deus conosco nas pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos vivendo em uma sociedade tão bárbara que nós somos muitas vezes piores do que aquele centurião. Nós estamos vivendo em uma sociedade tão bárbara que nós somos piores do que o centurião. Quando a gente vê o sofrimento do outro, nós não imaginamos que seremos o outro dele em breve.
nossa geração é que o sofrimento do outro já não nos toca. Essa é a verdade, nua e crua nas nossas vidas. Mas nós estamos ficando pedrificados por essa falta de sensibilidade. Deus entre nós. Precisamos olhar as pessoas com o olhar de Deus. Quando nós olhamos as pessoas com o olhar de Deus, o abraço que nós dermos para essa pessoa é o abraço de Deus. O carinho que nós dermos para essa pessoa é o carinho de Deus. E muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, precisam de uma palavra de incentivo, de uma palavra de consolo, e nós não temos nada para oferecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que esse centurião viu em Jesus? Esse centurião, ele viu a humanidade de Jesus. Ele viu que Jesus era igual a ele. E que Jesus estava sofrendo. E que poderia ser ele que estivesse no lugar de Jesus. Então esse centurião, para ele ver a humanidade de Jesus, ele se colocou no lugar de Jesus. Que muitas vezes acontece isso conosco, quando nós vemos uma pessoa sofrendo, nós nos compadecemos de uma certa forma, que nós choramos na nossa alma por aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Então, esse centurião, ele conseguiu se colocar no lugar de Jesus. E ele era um homem muito rico. Porque o soldado romano, ele ganhava soldo, que é salário, para poder ser fiel a Roma. E o centurião que comandava 100 soldados, um pelotão, ele ganhava muito bem. O que fez esse homem para se achegar dessa forma a Jesus? Ele abriu o coração, querido, diante do sofrimento que Jesus estava passando. Aleluia. Ele se identificou com Jesus. Olha, muitas vezes o problema é a relação que nós temos com o eu e com o tu. Então, deixa eu explicar para vocês. Se eu estou me relacionando, se eu estou conversando com um mecânico de carro, é eu e isso. Mas se eu estou conversando com o José, é eu e tu. Santo Deus. Se eu estou conversando com o pastor da igreja, é eu e isso. Mas se eu estou conversando com o pastor José, é eu e tu. Percebe? Jesus nos trata como eu e tu. É pessoal. O tratamento de Jesus conosco é um tratamento pessoal. Ele não nos chama pelo título. Ele nos chama pelo tu. E nós precisamos olhar para as pessoas e ver o tu. Santo é o Senhor. Nós precisamos almejar isso nas nossas vidas. As pessoas não podem ser tratadas de maneira que sejam por títulos. Porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê se nós temos dinheiro, se nós temos posição